Boa noite a todas as famílias do Colégio Senge, Centro Educacional Maria José. Nós estamos iniciando agora um momento muito importante, a nossa live com as famílias, com os pais e também com toda a comunidade educativa. Eu gostaria desse momento de estar convidando, também você que ainda não chegou na nossa live, você que ainda não está presente aí na nossa live, que você possa estar convidando outras pessoas, manda o link para outros familiares, para que nós possamos ter um momento enriquecedor, ok? Nós já estamos com um grupo bem significativo, eu vejo já alguns professores, a coordenação, professora Cleide, seja bem-vinda, está aqui juntamente conosco, e é o momento de nós, realmente como escola, como família e como SAI Digital, nos unirmos nessa noite, final de tarde, início de noite, para refletirmos sobre o que estamos vivendo e sobre coisas que ainda virão, que nós continuaremos em outros momentos, ok? Então, para começar, talvez você que está nos escutando, talvez não me conheça. Então, meu nome é professor Wagner, eu sou assessor pedagógico aqui do SAI Digital, Eu digo aqui do SAI Digital porque eu não estou aí em Salvador, mas eu acredito que nós estamos conectados para o mesmo propósito, para o mesmo sentimento e agora para uma mesma rede. Esse final de tarde, início de noite, nós temos como objetivo falar com as famílias da educação infantil e do primeiro ano do ensino fundamental, anos iniciais. Nós vamos falar sobre alfabetização e a continuidade dos processos de aprendizagem, ou seja, vamos falar um pouquinho sobre letramento, vamos falar um pouquinho sobre o desenvolvimento da criança, vamos falar sobre as fases e os momentos de se desenvolver, ok? Então, nós estamos vivendo como família, como escola e como SAI, um contexto diferenciado. Mas é um período em que a praxis educacional ela é evocada, ou seja, muito do que nós falávamos, que estava em teoria, que era um sonho, um propósito, um objetivo, agora se tornou realidade. Tivemos que alterar as nossas ferramentas e estratégias para ensinar os nossos alunos, os nossos filhos. E nós, mediante a tantas mudanças, não paramos. Muito pelo contrário, nós criamos, nós reinventamos, nós qualificamos, nós inovamos e fizemos isso juntos, com as nossas metodologias e o jeito de tratar as nossas crianças. Hoje, de forma bem específica, nós vamos falar sobre o processo de alfabetização e letramento nos dias atuais. Nós vamos trazer um pouco da relevância, da continuidade dos estímulos e atividades de desenvolvimento com as crianças da educação infantil e do ensino fundamental nos anos iniciais, mesmo que seja no cenário do ensino remoto emergencial. E também vamos trazer algumas dicas que auxiliam no processo de desenvolvimento da criança. E sem sombra de dúvida, essa noite será marcada por conhecimento e troca. Para iniciarmos, então, esse momento, primeiro, eu gostaria de convidar aquela que está nos recepcionando, A professora e diretora Rosa, do Centro Educacional Maria José. Boa noite, professora Rosa. Boa noite, Wagner. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Sejam bem-vindos a esse momento tão importante, Que é uma grande satisfação nos reunirmos para falar sobre a educação. Principalmente nesse momento de desafio, Onde nós precisamos nos aperfeiçoar cada vez mais para atender os nossos alunos. E não é diferente com as famílias, também têm se reinventado e precisando desses momentos de troca de conhecimento, Eu sou uma apaixonada pela educação, eu acredito que sem a mesma não conseguimos transformar nada, experimentar nada e muito menos evoluir em nada. E hoje, nesse momento de pandemia, de distanciamento físico das famílias com a escola, físico, porque nós estamos conectados, Nós percebemos a importância de fortalecer esse laço, mesmo porque não só os conteúdos devem ser aprimorados, mas também a relação de empatia, de acolhimento. Isso traz um significado muito maior nesse momento para a educação. E na educação infantil, a gente começa nesse caminho, Wagner? Começamos nesse caminho de acolhimento e de desenvolvimento das habilidades,
Então, os recursos que nós temos hoje são tecnológicos, com certeza, falando em afetividade, não são os melhores, né? Porque o melhor é a presença, é o acolhimento, é o aconchego. Mas são as ferramentas que nos ajudam, as que nós temos hoje, e que para a gente é uma satisfação muito grande de estar aprimorando, uma vez que já há 3 anos nós contamos com a parceria do SAI, e que na nossa própria proposta já existem tantos recursos tecnológicos à disposição das nossas crianças. Portanto, hoje é um momento de troca, é um momento de novas experiências para a gente, para as famílias, e eu desejo que todos aproveitem bastante esse momento, sejam bem-vindos, né? E esperamos que realmente seja uma noite muito significativa para todos. Com certeza, professora Rosa. Eu acredito que esse momento é o momento em que as 3 palavras fazem total sentido. Amor, criatividade e coragem. Foram 3 palavras que nortearam toda a ação da escola e do SAI. Perfeito? E para completar esse momento, né? E esse grande time de pessoas que ajudam a escola a caminhar, hoje nós trouxemos um convidado especial, né, Rosa? Alguém Sim. que até hoje não visitou o SENGE presencialmente, Sim. Mas nós acreditamos que vai ter essa oportunidade, porque é uma pessoa incrível, que é o professor Douglas Lopes, assessor pedagógico do SAI Digital, um apaixonado pela educação infantil. Professor Douglas, seja bem-vindo. Olá, boa noite a todas e a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite, professora Rosa. Obrigado pelo convite, professor Wagner. Eu agradeço a participação de todos que estão aqui conosco, que tiraram um momento da sua tarde, finalzinho de tarde, comecinho de noite, para trocar ideias e para falar sobre educação. E o SENGE, que é uma instituição que está sempre preocupada em atender a família e atender as necessidades da comunidade escolar e oferecer a esta família e a esta comunidade condições de troca e de compartilhar conhecimento. Eu espero que a minha fala e o que eu preparei para pensarmos juntos nessa noite seja significativo a todos os pais, a todas as mães, a todos os familiares que estão aqui e que, de alguma forma, estão dispostos também a participar de um evento, ainda que à distância, que a escola está promovendo. Não tenho dúvida que, assim que tivermos a oportunidade, eu estarei presencialmente, se o Wagner me levar, é claro, até Salvador, até a Bahia, para conhecê-los pessoalmente. Mas vamos lá. Perfeito, muito obrigado. Com certeza. E olha, o SENGE é uma escola que sabe fazer uma semana de formação pedagógica como ninguém, né, Rosa? Wagner já é veterano. A próxima você estará lá, viu, Douglas? Com certeza. Ótimo. Nós agradecemos, então, nós sabemos que as famílias estão chegando, os professores, os familiares também, até porque esse é um horário que o pessoal está chegando em casa, está se adaptando, mas eu acredito que tudo que nós vamos falar aqui, ele vai poder ser multiplicado, sem falar que também vai ficar registrado aí para que os pais possam estar consultando e participando. Então, só para você saber como que nós vamos organizar esse momento, nós vamos respeitar bastante o horário para que você que está aí cansado talvez de um dia de trabalho, você consiga absorver o máximo possível e ainda ter o seu momento de janta, de descanso e contato com o seu filho. Então, nós vamos organizar em 2 blocos esse momento, ok? O primeiro bloco, ele vai ser um momento de explanação. Então, o professor Douglas, ele vai trazer, dentro da sua palavra, esclarecimento de conceitos que estão aí na mente e até nos discursos de muitas pessoas, que são conceitos de alfabetização, de letramento, e nós vamos entender como que esses conceitos, eles são aplicados dentro do nosso cenário atual, que é o ensino remoto, ok? E no segundo momento, a professora Rosa, junto com o professor Douglas, eles vão ter um bate-papo de especialistas, não só como especialistas da área da educação, que os dois são, mas também trazendo já alguns questionamentos que foram levantados e indicados por pessoas da comunidade educativa aí do Centro Educacional Maria José, ok? Então,
Nós agradecemos a professora Rosa por essa abertura. A professora Rosa volta daqui a pouco. E nós vamos dar início, então, com o professor Douglas. Ok? Ok, até daqui a pouquinho. Até daqui a pouco. Até. Então vamos lá, professor Douglas. Sem sombra de dúvida, é o momento do novo. E se a gente fala em educação infantil, o novo mais ainda. Eu peço que você preste atenção nesse momento. E caso você tenha alguma dúvida, algum questionamento, no segundo bloco, no bate-papo com especialistas, o professor Douglas e a professora Rosa vão estar disponíveis para esclarecimentos referente a esse tema. E também, se nós não conseguirmos responder todas as questões devido ao tempo e à logística, você pode ficar tranquilo que a coordenação da escola, os professores que estão presentes aqui também dentro do nosso chat, eles vão estar conversando com a assessoria num momento posterior e nós vamos esclarecer as suas dúvidas, ok? Então vamos lá para esse primeiro momento. Então, professor Douglas, nós sabemos que o processo de inserção da criança no mundo da leitura, da escrita, é muito importante, né? O ato da linguagem, tanto escrita quanto verbal, ela é fundamental para se viver em sociedade. E justamente por isso é muito comum os pais, os professores e toda a comunidade ficar muito preocupada em qual é o momento correto para a criança começar a ler, começar a escrever, né? Será que aquela garatuja, aqueles pequenos desenhinhos já são algum sinal, né? Será que ele escrever o nome dele já quer dizer que ele começou um processo de letramento? Então, isso são dúvidas, né? De quando isso ocorre e qual é a hora certa de começar a estimular a criança a isso. E nesse cenário remoto, então, a preocupação se torna ainda maior. Além disso, algumas pessoas confundem muito letramento e alfabetização como uma coisa homogênea. Eles acreditam que porque a criança talvez sabe ler o seu nome, ela já está letrada. Ou que o letramento tem um momento certo para acontecer, que ele não pode ser desenvolvido em todo um processo, como ele pudesse começar e terminar no início e no final de um ano. Então, professor Douglas, esclareça para nós um pouco desses conceitos, que eu sei que, na verdade, isso está quase uma formação e uma pós-graduação, mas traga para nós um pouquinho desses conceitos para que nós possamos, como família e como professores, nos confortar e também nos esperançar e delinear o caminho certo em continuar desenvolvendo nas nossas crianças, ainda que no ensino remoto emergencial, a prática de aprender. Muito bem. Muito obrigado, Wagner, pelas palavras. Esse é um tema muito importante, pessoal. Eu acho incrível nós podermos discutir sobre alfabetização, sobre letramento, mas antes de falar sobre alfabetização e letramento, discutir sobre infância, sobre a primeira infância. E é por isso que nós estamos aqui hoje, porque o letramento e a alfabetização, eles não podem ser considerados como a única tarefa da educação infantil e do ensino fundamental, né? Então, a gente não pode esquecer que a criança, quando ela é matriculada na escola, diferente do que nós acreditávamos lá no passado, há 20 anos atrás, há 25 anos atrás, há 30 anos atrás, quando nós estudamos, quando nós íamos para a escola, e tínhamos a única e exclusiva função de ser alfabetizado. Hoje, a gente percebe que a escola mudou e que os interesses e os objetivos desta criança, ainda na educação infantil, são outros, né? Existe a função de alfabetizar, existe a função de letrar e preparar essa criança para o mundo da linguagem e da escrita, mas antes disso existem muitos outros assuntos que não podem ser esquecidos. Hoje a nossa conversa ela vai partir sobre alguns princípios que muitas vezes a família acaba esquecendo. Né? E aí eu tenho que dizer a vocês que o nosso objetivo enquanto escola é trazer informação para essa família, porque somos nós, os professores, os diretores, os coordenadores, que estudamos para isso, para preparar essa criança, para alfabetizá-la,
para letrá-la, né, e para, enfim, promover a aquisição da leitura e da escrita no tempo certo, conforme o desenvolvimento da criança. Um outro ponto que a gente não pode esquecer é justamente as capacidades que a criança tem em cada faixa etária, em cada idade. Nós não podemos, por exemplo, trazer uma criança de 3 anos e forçar essa criança a ser alfabetizada. E logo, logo nós vamos entender o que é ser alfabetizado, né? Mas antes disso, eu tenho que dizer para vocês o quanto a educação infantil, o quanto as professoras da educação infantil trabalham e trabalham duro para que a alfabetização aconteça. Porque alfabetizar e letrar uma criança, né, não é simplesmente fazer essa criança decorar letra e som. Né? Não é fazer com que essa criança memorize a letra e o som, a família silábica e o som, a junção de uma consoante e de uma vogal. Nós temos uma função muito maior que vai além disso. E a educação infantil tem uma função de preparar a criança para a vida. Os especialistas que estudam o desenvolvimento da criança, eles sempre nos fazem lembrar que a criança precisa desenvolver outras habilidades tão importantes quanto a linguagem e a escrita. E é por isso que nós promovemos tantos projetos, tantas atividades diferenciadas, tantas brincadeiras, tanta roda de conversa, tantas atividades e exercícios que propõem o estímulo e o desenvolvimento desta criança. Tudo que a criança vive na educação infantil, ela leva para a vida. Isso vocês não podem esquecer. As crianças de 0 a 7 anos, de 0 a 6 anos, elas são como se fossem uma esponja. Sabe uma esponja? Isso. Quando você molha a esponja, ela suga toda aquela água. Na verdade, a criança não é diferente. A criança é como se fosse uma esponja e tudo que ela vive no ambiente, ela suga, ela coloca na bagagem dela e ela levará todas essas experiências para a vida. Por isso, a educação infantil é tão importante. Por isso, as professoras de educação infantil são tão importantes. Né? Por isso que o trabalho que acontece entre a transição do grupo de 5 anos, do pré-escola, ao primeiro ano e ao segundo ano, são tão importantes, porque o ensino fundamental faz parte da transição, quando a criança deixa o ensino infantil e inicia um novo momento da vida acadêmica dela. E nós, pais, nós, professores, nós, comunidade escolar, às vezes esquecemos que os tempos mudaram. E muitas vezes eu quero que a minha criança, que o meu filho, que a minha filha aprendam como eu aprendi. Esse é o primeiro erro que nós pais cometemos. Por quê? Porque a ideia é que a escola entenda quais são as necessidades da criança. A escola precisa trabalhar para oferecer o aprendizado e para oferecer o desenvolvimento das habilidades. E muitas vezes, nós pais olhamos para a professora que está brincando com a criança, que está cantando com a criança, que está colorindo, pintando, desenhando, produzindo arte com a criança, e nós olhamos para aquilo e falamos assim, mas isso não é aprendizado? A minha criança vai para a escola só para brincar? A minha criança vai para a escola só para ficar cantando, dançando e brincando? Segundo erro que nós pais cometemos. Porque tudo isso que vocês e que nós pais enxergamos nas atividades que a escola promove, as brincadeiras, as cantigas, os jogos, os desafios, os momentos de interação entre a criança e os seus colegas, entre a criança e os seus professores, tudo isso tem uma intencionalidade pedagógica. Nada é feito para que a criança ocupe o tempo dela ali na escola. Tudo é pensado estrategicamente.
Nós, pais, muitas vezes não sabemos que por trás de uma música existe um incentivo de leitura. Por trás de um jogo existe um desenvolvimento de letramento. E é isso que a educação infantil faz. A educação infantil trabalha com estratégia. E tudo que nós realizamos por meio do material, por meio das atividades que a escola propõe, por meio da prática que a escola oferece a esta criança, tudo isso tem uma intencionalidade. E qual é essa intencionalidade? Desenvolver as habilidades que a criança precisa. Porque a criança, ela só vai ser alfabetizada, ela só vai ser capaz de memorizar, ela só vai ser capaz de compreender letra e som, se essas habilidades iniciais de imaginação, de escuta, de fala, de coordenação motora, de desenvolvimento físico e cognitivo forem estimulados na educação infantil. E algumas pessoas estão trazendo ali, quando acontece o contrário, quando não existe o brincar na educação infantil. Quando não existe o brincar na educação infantil, nós muitas vezes estamos sequestrando o tempo da criança. Né? Tudo que nós fazemos na escola, com as crianças, precisa ser pautado em 2 eixos estruturantes: interações e brincadeira. Tá? Sempre, na educação infantil, do 0 aos 5 anos, tudo que nós fazemos precisa estar fundamentado nesses 2 eixos. A própria Base Nacional Comum Curricular, para quem não sabe o que é a última lei da educação do Brasil, que rege e que orienta as escolas públicas e privadas, nos diz que a criança possui 6 direitos de aprendizagem. E esses 6 direitos de aprendizagem que a criança possui estão pautados em interagir e brincar, em conviver com o meio e com os outros, em expressar seus sentimentos, em escutar as opiniões dos outros, em brincar e aprender a partir das brincadeiras. Né? Então, imaginar, né? Porque a criança tem uma capacidade de imaginação gigantesca, nós não podemos esquecer disso. Por isso que a educação infantil é tão importante. E por isso que nós falamos tanto desta parceria entre família e escola também. Porque a escola e a família são 2 instituições que não podem ser separadas, principalmente na educação infantil. No meu tempo, a educação infantil era vista como um depósito de criança, onde muitos pais deixavam as suas crianças lá porque não tinham outras condições de cuidar e de acompanhar essas crianças em casa, porque os pais trabalham, os pais têm suas vidas profissionais, e esse espaço infantil, né, lá do passado, antes da década de 90, lá na década de 80, da década de 70, esse espaço era para cuidar dos básicos. Alimentação, banho, higiene. Né? Então, desde 1996, a educação infantil passa a fazer parte da educação básica. E o que isso quer dizer para você que não entende um pouquinho sobre as leis da educação? Isso significa que a educação infantil tem o mesmo valor que o ensino fundamental. A educação infantil tem o mesmo valor que o ensino médio, que prepara os estudantes para o Enem, por exemplo. E mais importante do que o ensino médio, o ensino fundamental, a educação infantil tem o preparo para a vida. Porque na educação infantil, nós apresentamos o mundo para a criança. E essa parceria só acontece quando a escola e a família trabalham em união. Quando a escola e a família trabalham em conjunto. Porque é a partir desta união, é a partir desta parceria que há entre a professora e a mãe e o pai, ou o familiar que é responsável por essa criança, é que as atividades vão acontecer. É a partir desta união que os exercícios serão realizados. É a partir desta união que a escola comunicará aos pais todas as dificuldades e todas as capacidades, as potencialidades que essa criança vai apresentar ao longo do seu caminho pela educação infantil. Portanto, pais, um conselho de um
de uma pessoa que gosta de educação infantil, que estuda educação infantil e que já trabalha há muito tempo como professor e como coordenador e como diretor de escola. Quanto antes matricularmos, inserirmos a criança no ambiente escolar, maiores e melhores serão os desenvolvimentos desta criança. Porque é por meio da escola que a criança conhece o mundo. A professora é a primeira pessoa adulta, além da família desta criança, que ela vai ter acesso no mundo. E normalmente esta pessoa adulta não é uma babá, é uma professora, é alguém que estudou o desenvolvimento da criança e que sabe exatamente o momento que ela vai aprender a engatinhar, ao momento em que ela vai iniciar o processo de desfraude, o momento em que ela vai começar a falar as primeiras palavras, porque tudo isso nós fazemos nos nossos estudos. A faculdade de pedagogia, a faculdade que prepara a professora ou o professor de educação infantil para o mercado de trabalho, ela está preocupado com todo o desenvolvimento infantil. E quando a gente fala da primeira infância, que é este momento aí de 0 a 7 anos, 0 a 6 anos, eu estou falando de um momento em que a criança tem uma maior possibilidade de aprendizado. Por que isso acontece do 0 aos 6 anos? Porque do 0 aos 6 anos, do 0 aos 7 anos, é o momento em que a criança aprende mais rápido. É o momento que o ser humano aprende mais rápido. A criança de 0 a 2 anos, ela tem cerca de 700 a 1000 conexões cerebrais por segundo. Então significa que tudo que ela vê, tudo que ela escuta, tudo que ela percebe, tudo que ela observa é aprendido e levado dentro da caixinha dela. Nós não podemos esquecer também que esse processo de educação infantil tem tudo a ver com alfabetização e letramento. Porque a alfabetização e o letramento, ela acontece desde o momento que essa criança é trazida ao mundo. Vocês muitas vezes não pararam para pensar nisso. Nós, pais, acreditamos que a alfabetização ela só acontece naquele momento onde a criança pega o seu lápis e começa com muita dificuldade escrever as primeiras letras no seu caderno. Mas nós não podemos esquecer que antes de alfabetizar, nós temos que desenvolver o letramento. O letramento, ele se dá a partir do diálogo, a partir da criança ouvindo seus pais falarem, da criança ouvindo sua mãe contar uma história, da criança ouvindo o seu pai lendo o jornal, lendo o livro, da criança interagindo com os seus irmãos por meio de uma brincadeira, porque o letramento é a função social da língua e da escrita. A criança na educação infantil, ela começa a perceber, o significado da fala e da linguagem a partir da interação dela com o meio. Então, como eu vejo as pessoas interagindo e se comunicando, é como eu farei e compreenderei o mundo. Porque nós desejamos que essa criança, desde muito pequena, se comunique com a gente. Eu tenho aqui em casa uma bebezinha. Ela tem quase 1 ano de idade. E ela se comunica comigo, apesar de não saber falar nenhuma palavra. Isso é letramento. É ela perceber que por meio da minha fala, nós conseguimos nos comunicar. E é por meio do choro, e é por meio de uma expressão que o letramento começa. Então, como alguém colocou aqui no chat, sim, a alfabetização ela começa muito antes da criança entrar na escola. Muito antes da criança aprender as letrinhas com o seu lápis com muita dificuldade. Porque a educação infantil, ela desenvolve as habilidades que não podem ser vistas. A educação infantil desenvolve as habilidades que estão aqui, que são conexões cerebrais, que são sentimentos, que são relações, que são interações.
E é a partir de uma roda de conversa com a professora, é a partir de uma música que a professora canta, é a partir da leitura de uma história que a professora faz aos seus alunos, é que a criança vai começar a desenvolver a sua capacidade de imaginação. E é a partir da imaginação da criança que nós começamos a provocar nela a vontade de querer aprender a ler. Por isso é tão importante que a educação infantil, juntamente com esses estímulos todos, o papel da família, o papel da escola, seja de união. Porque esta união, ela se baseia na troca. Então, um momento como esse, onde a gente pode incentivar os pais a lerem para seus filhos, incentivar os pais a conversarem com seus filhos, é um meio de auxiliar a escola e a professora no processo de alfabetização. Nós não podemos esquecer também que não existe hora certa para dar início ao processo de alfabetização. Com 6 meses de idade, a criança já é capaz de compreender a fala de alguém. A criança já é capaz, ela não é capaz de compreender o que está sendo dito, mas ela é capaz de distinguir a voz da mãe da voz do pai. A voz do pai da voz de qualquer outro adulto e qualquer outra pessoa que acompanha ela naquele momento. A babá, a tia, a avó, a madrinha, o padrinho, o irmão. E isso tudo é processo de desenvolvimento, que muitas vezes nós pais desconsideramos e colocamos isso tudo de lado e achamos, não, isso é uma tremenda bobagem que o Douglas está falando aqui. Mas não, pessoal. Nós não podemos esquecer que esta união, ela é uma união muito promissora. E as famílias que acompanham suas crianças, as famílias e os pais que investem em educação infantil, que entram na brincadeira, que constroem a linguagem com a criança, elas com certeza percebem significativamente o desenvolvimento dos seus filhos. Uma coisa que nós não podemos esquecer também, que, sim, desde muito pequeno, a criança já é trazida ao mundo por meio do letramento. Mas o letramento, como eu disse, é a função social da língua, é a função social da comunicação, é a função social, é por que nós nos comunicamos. Por que eu necessariamente preciso compreender a linguagem? Por que eu preciso entender o que está sendo dito? Porque para viver em sociedade eu preciso me comunicar. Quer seja por meio da fala, quer seja por meio de outros meios de comunicação, como as libras, no caso das pessoas que não conseguem falar e têm alguma dificuldade. Sim, a educação infantil é um alicerce primordial para a aprendizagem, porque é por meio da educação infantil que a gente apresenta ao mundo e todas essas possibilidades. Eu volto a repetir isso. Por isso é tão importante que a gente se encontre para discutir sobre isso. Os tempos são outros. Eu não posso querer que os meus filhos aprendam da forma com que eu aprendi. Porque eu aprendi há 25, há 30 anos, há 35 anos atrás, o que era educação e o que era alfabetização. Eu fui alfabetizado durante este período. No meu tempo, se usava cartilhas. No meu tempo, não olhava para o desenvolvimento da criança como é olhado e como deve ser considerado hoje. No meu tempo, a única preocupação era se você iria aprender a ler ou não. É se você iria aprender a escrever o nome ou não. E isso nós não podemos deixar que aconteça com os nossos pequenos. Porque é a partir do letramento e da escrita, né, da alfabetização, que eu apresento o mundo para eles. E é a função social da linguagem e da escrita que fará toda a diferença desta criança quando ela entrar no ensino fundamental, quando ela ir para o ensino fundamental dos anos finais, quando ela ingressar no ensino médio. Então, para finalizar essa parte e responder o último conceito que foi trazido pelo Wagner e desafiado a mim explicar a vocês, existem dois conceitos de letramento, existem dois conceitos. Um é o letramento e outro é a alfabetização. A alfabetização é a decodificação
de letra e de som. É quando a criança enxerga a letra A e ela sabe que aquele símbolo tem esse som, A. É quando ela enxerga que a letra B de bola e a letra A de abelha juntas, elas formam um outro som, que não é A e não é B, é Bá. Isso é a alfabetização, é a técnica que se utiliza para compreender a letra e o som. O letramento é muito mais do que isso. O letramento é quando você mostra que existem vários textos e existem várias interpretações para diferentes textos. Existe a receita, existe a narrativa, existe o texto jornalístico, existem o conto de fadas, né, os contos. Então, quando a gente mostra para a criança que letramento e alfabetização estão juntas, estão de mãos dadas. É aquela união de escola e família que também deve acontecer de mãos dadas. E é isso que a gente deseja, que as escolas e que as famílias compreendam que, ao mesmo tempo que eu letro, eu alfabetizo. E que uma coisa não pode ser separada da outra. A criança, mesmo que de educação infantil, precisa compreender que por meio de um texto eu consigo aprender inúmeras palavras, eu consigo aprender inúmeras letras, e que cada palavra, junto, dentro de uma frase, tem um significado diferente. Nós não podemos esquecer que no momento desse que nós estamos vivendo, de pandemia, o que fará toda a diferença para que o processo de alfabetização seja contínuo é a parceria entre a família e a escola. Mas se os pais compreenderem que não são capazes de apoiar a escola nesse momento, eu sugiro que eles cheguem até a escola e até o professor e até a coordenação e sejam sinceros. Eu não consegui compreender o que é para ser feito nesta atividade. Eu não consegui compreender como eu posso ajudar a criança nesse processo. E lembrem-se, a escola sempre vai orientar da melhor maneira possível. E a escola sempre está aberta para oferecer a essa criança todas as possibilidades possíveis. E para esta família também. Porque este momento em que nós estamos vivendo é um momento, mais do que nunca, importante de união entre escola e família. Porque nós, professores, não estamos próximos da criança. Né? Sim, a escola e a família precisam compreender que juntos nós poderemos chegar a todos os objetivos que nós desejamos para essa criança. E não esqueçam que desde muito pequeno o processo de alfabetização começa. Mas lembrem-se, só quando essa criança for capaz de pegar num lápis e de fato, desenvolver a sua coordenação motora para escrever as letrinhas, é que a alfabetização vai acontecer especificamente, porque é a técnica. Mas antes da técnica, existe a capacidade de imaginação, pensamento, criticidade desta criança, que precisa ser desenvolvida por meio de tudo aquilo que a gente faz na educação infantil, e vocês sabem muito bem. Então, neste momento, eu sugiro que a união entre pais e familiares seja, pais, familiares e a escola e os professores, seja a mais saudável possível. Que aí sim nós vamos conseguir chegar aos nossos objetivos. Wagner, você está por aí? Estou, muito obrigado, Douglas, incrível. Eu acredito que essas palavras, elas enriqueceram os professores, o pessoal, todo mundo concordando, e vamos falar de forma mais específica até de algumas dúvidas, né? Vamos lá. Que foram levantadas ali durante essa fala e até anteriormente. E para isso eu gostaria de chamar novamente a professora Rosa. Professora Rosa, vem para cá. Olá, e agora a nossa conversa entre os especialistas, né? Especificamente, uma especialista aí do Centro Educacional Maria José, do CENGE, a diretora Rosa, que perpassa por todos os segmentos aí, e o Douglas, que anda esse Brasil todo conversando com professores e coordenadores sobre essa temática. Então, bora conversar? Agora é com a Rosa e com o Douglas. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos bater essa bola aí, Douglas.
Isso mesmo. Uma coisa que você fala que eu achei muito interessante, e realmente a realidade, é essa de que que a educação muda e que nós precisamos, né? As crianças hoje não aprendem como nós aprendemos. Você foi até bastante generoso aí com seus 30 anos, eu fui mais ainda, 40 anos, por aí, que eu fui alfabetizada. E, assim, é importante a gente falar também para os formadores, né, para os professores, que nós, apesar de nos formar, de ter essa formação, né, eu, por exemplo, fiz magistério, fiz pedagogia, mas a gente não pode ficar com os braços cruzados, porque a educação muda, nós estamos vivendo agora um momento completamente diferente, e se nós não nos aprimorarmos nisso, buscarmos a cada dia, a gente não pode oferecer o melhor aos nossos alunos. E eu acho muito bacana, quando você falou também, eu me remeto ao cotidiano mesmo da escola, eu acho muito bacana quando as famílias nos procuram realmente, porque a gente precisa entender, né, a forma que eles recebem essa proposta pedagógica da escola e do momento atual e também antes mesmo da pandemia. Então, eu acho muito bacana quando eles nos procuram, quando nos tiram a dúvida. Esse é um momento, por exemplo, que nós ficaríamos aqui até altas horas discutindo. E eu acho que o papel da escola está aí, em entender e oferecer esses momentos, essas oficinas, né? E os pais nos chegam com dúvidas, como você falou, como fazer, como direcionar. Então, é importante. E no meio desse cotidiano escolar, né? Interessante, nós recebemos alguns pais com algumas dúvidas. Uma delas, que nós vamos bater uma bola aqui, principalmente agora, né? Qual é o melhor jeito de estimular as crianças em casa para o aprendizado? Qual é essa melhor forma? Vamos lá, gente. Eu sempre digo que existe entre o céu e a terra, existem inúmeras possibilidades. Então, tanto para os pais quanto para os professores, né, a gente sempre brinca, e é uma brincadeira, mas com um fundinho de verdade, que para a criança da educação infantil ou para a criança do primeiro ano, existem inúmeras possibilidades de interação. Eu tenho recebido muitos pais que têm falado para mim assim: Douglas, eu não conhecia os meus filhos. Douglas, eu não sabia que eles tinham certas dificuldades que eles estão apresentando agora. Douglas, eu estou percebendo o quanto eu estava afastado da educação dos meus filhos. E só esse momento de pandemia veio mostrar para a família e para os pais o quanto é importante que os pais participem. Porque muitas vezes nós achamos que a responsabilidade é só da escola, né? Porque a rotina, o dia a dia, o trabalho, todas as nossas tarefas de pais e mães, que são cansativas e que nos consomem muito tempo, mas que muitas vezes nos fazem esquecer de algo muito importante, que é acompanhar a criança, né? O mais importante disso tudo, que é o estímulo que a criança mais prioriza, é o acompanhamento. Quando a criança percebe que os pais se preocupam com ela, com o seu aprendizado, que estamos juntos e que questionam e que perguntam e que dizem: nossa, por que você respondeu isso nesta atividade? Qual que é a atividade que você está fazendo nesse momento? O que a professora fez hoje? Né? Qual foi a aula que você teve hoje? O que você está aprendendo em ciências, ou em história, ou em geografia, lá no ensino fundamental? Se for para as crianças bem pequenas da educação infantil, do que você está sentindo falta da escola? Né? Então, eu acho que mais importante do que trazer uma receita pronta, né, de quais são os estímulos mais efetivos para a criança nesse momento, eu diria que o primeiro deles é estar próximo. A criança está sentindo muito, muito a falta de seus professores, a falta de seus colegas, a falta da rotina da escola. Tá? Ainda que ela não perceba isso, ela está sim sentindo essa falta. E a família, nesse momento, ela é primordial. Por quê?
Porque quando a mãe senta com a criança, ou quando o pai senta com a criança para fazer uma atividade que foi direcionada para a escola, existe uma empatia muito grande entre a mãe e o pai e a criança, entre a mãe, o pai e a escola. Eu tenho recebido muitos pais falando também: meu Deus, Douglas, como é difícil ser professor, porque os pais nesse momento, eles se tornaram um pouco, né, uma extensão de nós, né, uma extensão do nosso trabalho. E eles é que de fato estão vendo o mão na massa acontecer. E aí o que eu tenho para dizer para esses pais é: primeira coisa, tenham paciência, tá? Tenham paciência, porque em alguns momentos nós nos sentimos até meio que fragilizados, né? Por não acompanhar de fato essas crianças como elas deveriam estar sendo acompanhadas por nós que somos pais e mães. Mas mais do que isso, é importante que a criança compreenda que ela está segura e que a sua família está do seu lado nesse momento para apoiar e para dar todas as pistas de como ela pode fazer as atividades. Um outro ponto que eu gosto de sugerir de uma maneira mais objetiva: use os objetos da sua casa para poder trabalhar com as crianças e ensinar às crianças o que está no material ou o que está sendo proposto pela escola, né? O SAI Digital está oferecendo aí, até o final do ano, videoaulas, né? Videoaulas não, são vídeos interativos, né? Que são vídeos direcionados à educação infantil, né? A partir do material. Então, a escola e a família podem utilizar esses vídeos para começar a compreender que num porta-retrato que a mãe tem na sua sala, ela consegue trabalhar a forma geométrica retângulo, por exemplo, né? Então, usem as ferramentas que nós temos em casa para facilitar. Com certeza. Tem uma participante aqui dizendo assim: isso mesmo, as mães e os pais viraram professores. KKK. É bom sentir um pouco que os professores passam, não é? Isso, inclusive, é uma frase que tem viralizado muito, mas, assim, na realidade, o que os professores estão passando também é muita falta das crianças, né? Eles tiveram agora que se reinventar de uma maneira fantástica, espetacular, né? Eu diria assim, mas, ao mesmo tempo, nós que convivemos com os professores, nós sentimos a carência que eles estão desse momento, né? Como foi dito lá na frente, muito mais que conteúdos, que aprendizado de conteúdos acadêmicos, agora nós estamos trabalhando muito mais a habilidade emocional, nós estamos trabalhando o lidar com essa situação, de como esse aluno depois, como essa criança depois vai encarar. E por isso, Douglas, eu queria evidenciar a importância de não interromper esse processo na educação infantil, né? Por mais difícil que seja. Por mais difícil que seja manter esse aluno integrado às aulas online, às atividades online, mas ele tem um vínculo com a escola, com a professora, com as atividades, com a rotina, mesmo que meio torta no momento, mas ele não vai, por fim, todas as habilidades que nós já mencionamos no início vão estar sendo trabalhadas e desenvolvidas, se não 100%, mas numa porcentagem muito significativa para o desenvolvimento deles. Não é verdade? Ótimo, é verdade. E aí, muitos pais também nos perguntam, né? Chegam assim angustiados e a gente precisa dar esse conforto de entender, né? E diz assim: poxa, por que o meu filho, na mesma sala, com a mesma com a mesma metodologia, na mesma escola, o coleguinha dele já lê, já escreve e o meu ainda não? Não é verdade? Tem muita essa dúvida. Porque é simples de responder, né? É muito simples de responder. Então, eu vou me dirigir aos pais que estão nos assistindo agora. O maior erro que nós pais cometemos é comparar o nosso filho com o filho do nosso vizinho, com o filho do nosso irmão, com o filho do nosso compadre, com os filhos dos outros. Porque cada criança tem um tempo de aprendizagem. E nós não podemos esquecer disso de forma alguma. Os professores, eles estão sempre lembrando disso quando nós estamos lá no modelo presencial,
né? Por isso que os professores compreendem que cada criança tem o seu tempo. Nós não podemos esquecer que a criança, ela desenvolve muito rapidamente. E a criança que faz aniversário no início do ano tem um desenvolvimento muito diferente das crianças que fazem aniversário no final do ano, por exemplo. Ah, mas elas vão ser prejudicadas por fazer aniversário mais tarde ou mais cedo? Não. Elas vão aprender da mesma maneira, mas elas vão aprender em tempos diferentes. Então, o maior erro que nós cometemos é dizer assim: nossa, professora Rosa, a minha filha ainda não aprendeu. E a Joaninha, a colega dela, já sabe as letras, já sabe quase todo o alfabeto, decorado. Isso não quer dizer nada, minha gente. Pode ser que daqui uma semana a minha filha aprenda. Porque a criança, ela se desenvolve assim, ó, num piscar de olhos. E nós não podemos esquecer, todas as vezes que eu estive em coordenação, em sala de aula de educação infantil e em classes de alfabetização, no primeiro ano especificamente, eu percebia que as crianças vinham num ritmo até junho, julho, nas férias do meio do ano. Aí eles ficavam uns 15 dias fora, uns 20 dias fora. Quando eles retornavam, parece que eram outras crianças, né? Num ritmo muito mais acelerado. Parece que novas habilidades eles aprenderam. Mas o que é isso, gente? É a maturidade cognitiva das crianças. Então, não culpem os seus filhos por aprenderem de forma mais lenta, de forma mais devagar do que os seus colegas. Cada criança tem o seu tempo e ninguém está errado, tá? Então, é isso que nós precisamos ficar ligados. É claro que nós, pais, ficamos bem preocupados, porque nós queríamos, né? Nós queremos que as crianças aprendam logo e saiam lendo, escrevendo e lendo o que tem na rua, no mercado, em tudo. Mas não é assim que funciona. Às vezes, os pais cometem um outro erro, e eu gosto sempre de lembrar. Essa pressão que a mãe, que o pai, que a família coloca sobre a criança dificulta o processo de aprendizagem. Porque quando a criança escuta o pai falando assim, meu Deus, ele ainda não aprendeu a ler, os seus amigos já sabem. E aí, a criança vai se sentindo, meu Deus, meus amigos todos sabem, só eu que não. Ela já vai se sentindo mal por isso, e isso acaba sendo um obstáculo muito maior para ser vencido depois. Então, cuidem-se. Conversem com os professores dos seus filhos, perguntem se está tudo normal, se está correto, se ele está apresentando alguma dificuldade. É normal que as dificuldades existam, gente, tá? Só que não vamos deixar que isso transpareça para a criança. A criança não pode perceber que os pais estão desesperados porque estão se comparando com as outras crianças e com os filhos dos seus conhecidos e assim por diante. Sim, sim. E eu digo que, graças a Deus, né, eu vou até usar essa palavra, em respeito à educação infantil, e que hoje tem um cenário diferente na educação, o olhar é diferente, né? Graças a Deus, como citamos aí a BNCC também, nós temos que respeitar, como você falou, além do tempo da criança, o ritmo de cada criança, a gente precisa respeitar também outros fatores, né? Até familiares, até o estímulo que essa criança tem, se ela é estimulada ou se ela é retraída. Então, por isso que eu acho muito bacana estarmos sempre batendo esse papo com os pais, né? E eles tirando essas dúvidas, que é para poder ajudar, né? Outra coisa também que eu não poderia deixar de esquecer, existem algumas famílias, e eu compreendo normalmente que não é por maldade, sim por ansiedade, que diz assim, olha, meu filho faz 4 anos em junho, mas eu quero que ele vá para o grupo 5, porque assim, no semestre, ele não vai ficar atrasado, como você falou aí, eu me lembrei. E a gente sabe que não existe isso, de atraso, nem de adiantamento, cada um num ritmo, mas é importante que ele siga a cronologia da educação infantil, que é para poder ele não queimar etapas, para poder ele amadurecer nessas etapas e adquirir as habilidades necessárias para o próximo passo. Porque, às vezes, né, chega lá no primeiro ano ou no grupo 5 com algumas habilidades que seriam importantes se não forem desenvolvidas. Aí, sim, a aprendizagem não acontece no mesmo tempo de todo mundo da turma, e aí vem esse questionamento. É muito importante os pais entenderem isso também. É um questionamento
normal de escola, eu acho. Mas é importante a gente frisar isso. Bom, a gente está chegando no nosso finalzinho. Pergunta aí se ainda tem tempo, que o papo é tão bom. Nem me fale. Por mim, eu ficava a noite toda conversando com vocês aqui, né, gente? Não é, menina? Enfim, como é que estamos de tempo aí? Wagner, pode continuar? Então, nós temos aí, para a gente respeitar, 5 minutos. Então, olha! 5 minutinhos. Então, se nós pudermos fazer a última pergunta, né? A última pergunta, e depois nós vamos para os nossos encerramentos e a nossa mensagem especial aí para todos que participaram conosco. Então, eu vou trazer uma última pergunta também, que é clássica, né, nessa faixa etária. Qual o momento certo para a gente inserir a letra cursiva? A gente ouve também muito isso. Então, rapidamente, eu queria que você respondesse, e aí a gente parte para o final. Gente, só para vocês lembrarem um pouquinho, a letra cursiva é um fator importante? Sim, é um fator importante porque ela reflete muito do comportamento da sociedade. Mas agora eu faço uma provocação para vocês. Hoje, onde nós utilizamos ou onde nós encontramos a letra cursiva no nosso dia a dia? A criança, ela vai encontrar essa letra cursiva ou ela vai necessariamente utilizar essa letra cursiva em algum momento que é realmente muito importante que ela saiba? Para a educação infantil, não. Porque se a gente olha para os livros, não tem letra cursiva nos livros. Se a gente olha para a internet, não tem letra cursiva na internet. Se a gente olha para quase tudo na vida, nós não encontramos a letra cursiva. A letra cursiva, ela é um legado da colonização do Brasil, tá? E ela realmente foi muito utilizada por muitos de nós e dos nossos antepassados e realmente faz parte aí, né, da cultura das escolas brasileiras e da comunidade das escolas e dos pais e das famílias, né? Essa ansiedade pela letra cursiva. Mas eu tenho que dizer para vocês, não existe uma idade correta para iniciarmos com a letra cursiva. O que existe é bom senso. Nós precisamos considerar as capacidades da criança. Eu já enxerguei, já fui visitar algumas escolas por esse Brasil que apresentam a letra cursiva para crianças de 3 anos, por exemplo. Isso é um crime. Por quê, gente? Porque a criança de 3 anos, ela precisa desenvolver primeiro a coordenação motora. Coordenação motora ampla, coordenação motora fina, o movimento de pinça, para depois começar no lápis, do lápis mais grosso, daí o lápis mais fino, até chegar ao lápis, de fato, que ela vai escrever. E, definitivamente, pessoal, a letra cursiva, ela tende a ser extinta, tá? Eu estou contando um segredo para vocês. A capacidade, ou melhor, onde nós encontramos a criança, né? Onde nós encontramos a letra cursiva no mundo da criança, em pouquíssimas situações em que a criança e o adulto e qualquer pessoa vai utilizar a letra cursiva. A letra cursiva serve hoje para a gente assinar em algum lugar, para a gente escrever o nosso nome. E ainda assim nós podemos escrever com a letra deforme, nós podemos escrever com a letra bastão. Isso não é um crime, isso não é contra, né? Então, os pais, muitas vezes, eles ficam muito apreensivos com isso. E realmente dá um trabalho gigantesco. Só quem é professor de educação infantil e quem é professor de alfabetização sabe o quanto é difícil para nós e o quanto de tempo nós perdemos para mostrar para a criança que a letra A tem mais 3 tipos de letra A, além daquela que ela aprendeu lá inicialmente. A letra R tem mais 3 tipos de letra R, além daquela que ela aprendeu. Tem o R maiúsculo, o R minúsculo, o R maiúsculo caixa alta, o R maiúsculo cursivo, o R minúsculo cursivo e o R minúsculo bastão. Então,
É muita coisa para criança. Como é que uma criança de 3, 4 anos vai ter maturidade para isso? Até as que têm 5 sentem dificuldade, até as que estão no primeiro ano sentem dificuldade. Então eu tenho que dizer para vocês, os países de primeiro mundo, não o Brasil, tá? Os países de primeiro mundo não apresentam letra cursiva para as crianças na escola. Eles só escrevem com letra bastão e caixa alta. Tá? Porque a letra bastão é a letra imprensa. A letra imprensa é a letra que está nos jornais, na internet. Essas letrinhas que vocês estão escrevendo aí no chat é letra bastão. E aí sim, porque não tem nenhuma letra cursiva no chat, por exemplo. Não é verdade? Então é isso que nós precisamos mostrar para a família, que isso não é um problema. A criança vai aprender quando ela tiver maturidade. O mais indicado é que ela aprenda em tempos de alfabetização, né? Depois do segundo semestre de 5 anos ali da pré-escola, no primeiro aninho do fundamental, no segundo ano do fundamental, né? Que é o que a lei nos diz, né? O que a lei não, porque não existe nenhuma lei que fale sobre letra cursiva. Mas quando a gente trata de alfabetização, automaticamente a gente esbarra na letra cursiva. Né? Porque ainda alfabetizamos a criança com letra cursiva. Mas eu quero dizer e provocar a todos que os países que já estão um pouco mais à frente, evoluídos do que o nosso país, já não apresentam mais. Eu acredito que futuramente, quando os nossos netos, nossos bisnetos estiverem aí nas escolas, provavelmente eles não aprendam mais letra cursiva. E é isso que me encanta em educação, né? Quando a gente fala dos tempos atrás, que eu não vou mais citar a idade, presta atenção no meu nome. Olha o quanto eu sofri com 5 anos para escrever meu nome em letra cursiva, Rosenildes. Então, assim, graças a Deus tivemos essa evolução. E só acrescentando a sua fala, a letra cursiva, a criança vai ter a vida toda para aprender, e também a letra é uma identidade da pessoa, não é? Sim. Ela coloca ali na sua caligrafia, a sua identidade. Então, assim, não condenando quem faz uso de caligrafia e tudo, mas assim, a nossa proposta não é essa, porque outras habilidades nós trabalhamos desenvolvendo nas crianças. Não é verdade? Excelente, excelente. E vocês estão de acordo com a legislação, porque a legislação está nos trazendo isso, né? Que a alfabetização precisa estar atrelada aí nos primeiros anos do fundamental, e a pré-alfabetização acontece aí no grupo 5, né? Na pré-escola, e é isso, tá? A gente precisa olhar para a criança, para suas capacidades, e, enfim, eu acho que o SENGE aí é uma escola, é uma instituição que está muito à frente das escolas da região. Parabéns. Obrigada. Não é à toa que nós temos a parceria aí, né? Então, como estamos de tempo, não sei, Wagner está me policiando aí, porque, veja bem, eu e Douglas conversando, se você der corda... vai a noite adentro, né? Porque, assim, educação, gente, é algo fascinante. Então, eu tenho certeza que esse momento aqui precisa ser repetido, nós precisamos ter outros momentos, e vamos ter, né, Wagner? A gente vai falar agora sobre isso. Com certeza. Convidar todos que estão nos assistindo para participarem também. Perfeito. Nós agradecemos ao Douglas, né? E agradecemos à professora Rosa e a todos que estão aqui conosco até esse momento. Nós acreditamos que, sem sombra de dúvida, que juntos nós somos mais fortes. A educação infantil, eu acabei de conversar com o professor Alan, e eu falei bem assim, estamos fortalecendo a nossa educação infantil. E nós vamos fortalecer ainda mais. O grande segredo é não parar, é inovar. Douglas, de coração, nós queremos agradecer a sua presença, a sua entrega, o seu conhecimento. Né? Não vamos dizer um adeus, mas sim um até logo. E eu gostaria, então, que você deixasse aí a sua mensagem final e o seu tchau para o nosso time aqui do SENGE. E você continue até o final, que nós vamos trazer aí as informações dos próximos eventos. Mas, Douglas, dá aí a sua despedida. Muito obrigado, Wagner, mais uma vez, professora Rosa, toda a equipe do SENGE, a direção, a coordenação, os professores, os pais que estiveram aí presentes com a gente. Espero que o que eu trouxe
essas reflexões todas tenha valido a pena para vocês e tenha trazido um novo olhar sobre as crianças e sobre a primeira infância. Eu quero dizer, e eu peço a Deus, que é um só, e a todos nós, que possamos muito em breve comemorar a vida, porque é para isso que nós estamos aqui. Nós trabalhamos com crianças, nós trabalhamos com formação humana, e quem trabalha com criança e com formação humana trabalha com movimento. E o movimento é a pura e a mais simples vida humana. E é isso que nós fazemos na educação infantil. Que a vida seja comemorada, que a vida seja valorizada, principalmente no momento como esse que nós estamos vivendo. E que, quando voltarmos ao presencial, possamos juntos comemorar e celebrar todas essas interações que tivemos durante esse período e todos os aprendizados, porque a gente vive aprendendo e é isso que nós desejamos a todos. Que Deus abençoe. Muito obrigado. Obrigado. E também gostaria de agradecer, nós vamos dar só um pouquinho o roteiro, porque como dona e diretora da casa, né, nós vamos deixar a Rosa para nos dar o último tchau, tá bom? Nós queremos agradecer em nome do Sai Digital todos vocês que estiveram aqui, e esse foi o primeiro de outros. Nós teremos também um momento com a professora Célia Bittencourt, falando com os filhos, professores e familiares do ensino fundamental até o ensino médio, com toda a comunidade educativa, trazendo a perspectiva de como eu posso ter o meu filho mais forte após esse momento. Como que a continuidade do processo de aprendizagem fortalece o meu filho e coloca ele à frente de muitas outras pessoas que pararam o processo. E após a professora Célia Bittencourt, também teremos um momento com o professor Antônio Viveiros, falando direto com as famílias, ok? Então, esse foi o primeiro de outros, você fique atento. Você, pai da educação infantil, também está convidado a participar desses momentos. O link para poder participar desses momentos vão ser disponibilizados, assim como foi agora, pelos canais de comunicação da escola, ok? Então, fiquem bem atentos às próximas informações. Nós, aqui do Sai Digital, estamos em constante procura por ferramentas, instrumentos e estratégias para apoiar não só a escola, mas você também aí da família. E hoje, de uma forma bem especial, alguns professores já devem ter chegado até vocês uma mensagem aqui do SAI. Hoje é o dia do historiador, dia 19, então nós queremos trazer um parabéns para todos os historiadores e a todos vocês que, como família, como professores e educadores, estão transformando, marcando e registrando esse momento histórico, né? Nós temos uma frase do Augusto Conte que ele diz que não há como nós conhecermos qualquer tipo de ciência ou estudo sem saber a história dela. Por isso é importante ser historiador. E o Lucian Ferro, que é outro historiador, ele diz: eu não teria escolhido ser historiador se eu não amasse a ação da história. Então, você que hoje participa dessa história é porque você ama a educação, você ama o seu filho e nós amamos também essa instituição. E para encerrar, professora Rosa, nossa diretora e líder do colégio Senge, juntamente com o professor Alan e toda a sua família, né? Que sem sombra de dúvida aqui nós lembramos a professora Maria José, que é a fundadora que trouxe essa missão, iniciou essa missão. Professora Rosa, as suas considerações finais. Só tenho a agradecer a vocês do SAI, a todos os participantes, né? Pedir que nos ilumine nesse momento delicado que estamos vivendo. Mas, mais uma vez, agradecer a parceria da família, que tem sido muito importante para todos nós, né? E, com certeza, estamos preparando, eu queria dizer aos pais que nós estamos trabalhando dentro das normas que o Conselho Estadual de Educação nos passa, todos os protocolos, para uma volta segura. Não temos ainda data aqui na Bahia, data prevista para retorno das aulas, só voltaremos realmente quando estivermos com todos os protocolos seguidos seguramente. O SEM já está tomando todas as providências. Essa semana enviamos uma pesquisa, mas uma pesquisa de estatística, só de opinião, para os pais, para saber, porque dentro dessa estatística é que nós estamos fazendo o nosso planejamento de retorno. Mas não há nada certo quanto à data, né? Então, nós estamos, a cada dia, aprimorando esses conhecimentos e essas práticas dentro do que nós temos hoje,
que é a tecnologia, que graças a Deus tem trazido bons resultados. Então, que Deus abençoe a todos. Eu quero aqui, em nome da direção, de Alan, de Dona Maria José, deixar o meu abraço a todos os participantes, a nossa parceria do SAI. Esperamos contar com vocês no dia 26, no dia 2, porque eu acho que esse é o papel da escola, não é? Estar também nutrindo a família de informações e de formações para que juntas possamos oferecer a melhor aprendizagem aos nossos alunos. Fiquem com Deus. Tchau e até o próximo momento. Tá certo? Tchau, tchau a todos. Um grande abraço. Beijo. Até a Tchau. próxima. Tchau, tchau. Tchau, gente. Obrigada.